Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h32. Olá, muito bom dia para você. Manhã de segunda-feira, 16 de junho do ano de 2025. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Mais uma edição do Jornal Verde Vale. Aqui comigo na bancada da Liana Oliveira, muito bom dia. Muito bom dia para você, Wesley, um ótimo dia para você também que acompanha o Jornal Verde Vale dessa segunda-feira. Agora faz 16 graus aqui em Mineiros, a máxima prevista para hoje pode chegar até os 31 graus. A umidade relativa do ar fica entre 43% e 91%. Sem possibilidade de chuva para hoje, segundo a previsão do Clima Tempo. Será um dia de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Agora você confere os destaques desse fim de semana. Jornal Verde Vale. Cefaz define regras para pagamento da taxa do lixo em Goiânia. Para 47% dos brasileiros, dinheiro público é suficiente, mas mal aplicado. Novo prepara lançamento de pré-candidatura ao governo de Goiás em 2026. Casos de dengue em Goiânia caem 46% no primeiro semestre desse ano. Grupo de autoridades brasileiras deve ser levado à Jordânia nesta segunda-feira para saírem de Israel. Mais de 3 milhões de aposentados e pensionistas já contestaram os descontos ilegais do INSS. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h34. Uma ótima manhã de segunda-feira para você, uma excelente semana. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Jornal Verde Vale. Uma pesquisa do Instituto Datafolha revela que 47% dos brasileiros com 16 anos ou mais acreditam que o país dispõe de dinheiro público suficiente, mas que os recursos são mal aplicados nos serviços oferecidos à população. O levantamento divulgado neste domingo mostra o percentual desde 2016, quando o índice atingiu 53% nos primeiros meses do governo de Michel Temer. O estudo aponta ainda um crescimento gradual dessa percepção ao longo dos últimos anos. Em 2019, durante o primeiro ano da gestão de Jair Bolsonaro, 36% dos entrevistados compartilhavam essa opinião em agosto, número que subiu para 38% em dezembro daquele ano. Já no atual governo Lula, os percentuais foram de 40% em dezembro de 2023 e 45% em dezembro de 2024. O perfil dos entrevistados que mais compartilham essa avaliação indica maior concentração entre homens, 51%, pessoas com idade entre 25 e 34 anos, na casa dos 56%, e aqueles com ensino superior completo, que chegam na faixa dos 63%. E o assunto do momento no debate político é a responsabilidade fiscal, depois da crise causada por causa do aumento do imposto sobre as operações financeiras. Apesar de alas do Congresso Nacional defenderem o corte de gastos sem o aumento de impostos e que o Executivo envie propostas que não envolvam o aumento de tributos, existem medidas assim paradas no Legislativo. Um dos projetos que encontra forte lobby entre os parlamentares é o que propõe o fim dos supersalários. Outro texto enviado pelo governo federal que trata da previdência dos militares está há 6 meses aguardando despacho na Câmara dos Deputados. Ambos não tratam de alta de impostos. Projeto que busca regulamentar o que pode ou não ser pago além do teto constitucional do funcionalismo público está em tramitação no Congresso desde 2016. A proposta foi aprovada pela Câmara em 2021 e desde então aguarda a votação no Senado. O texto uniformiza e limita os penduricalhos que fazem com que servidores recebam acima do teto. A proposta atinge os 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário, e enfrenta forte resistência de diferentes setores. 6h37, metade das empresas brasileiras são MEIs, é o que apontam dados da Receita Federal e do Sebrae. Vamos saber em detalhes desses números com a Amanda Santos. O Brasil registrou 24 milhões de empresas em funcionamento. Segundo dados da Receita do Governo Federal, mais da metade dessas empresas são microempreendedores individuais, os chamados MEIs. São mais de 12 milhões de MEIs registrados no país.
A região Sudeste concentra o maior número de microempreendedores, com cerca de 6,5 milhões. Em seguida vem o Sul, com 2.300.000, seguido pelo Nordeste, com pouco mais de 2 milhões, e pelo Centro-Oeste, com 1.100.000. Por fim, a região Norte, com cerca de 565 mil MEIs ativos. De acordo com dados do Sebrae, só em 2025, mais de 1.600.000 novos MEIs foram abertos no Brasil. No total, foram quase 2.400.000 novos pequenos negócios. Número esse que inclui também as microempresas e as empresas de pequeno porte. Os setores que mais atraem quem decide empreender são pela ordem: serviços, comércio, indústria, construção civil e agropecuária. Entre os estados, São Paulo se destaca no Sudeste. No Nordeste, a Bahia lidera com quase 30% dos registros. No Centro-Oeste, o destaque é do Goiás. Já no Norte, o Pará lidera com mais registros de novos micro e pequenos empreendedores. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h38. O Ipasgo Saúde, Serviço Social Autônomo de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos e Militares do Estado de Goiás, está com inscrições abertas desde a última sexta-feira até a quarta-feira, dia 18, para 47 novas vagas de trabalho. As oportunidades são para os níveis médio e superior, com salários entre R$ 2.634 e R$ 12.325. As vagas oferecidas são para as áreas administrativas, técnicas, especializadas e de atendimento ao público, com lotação nas cidades de Goiânia, Anápolis e Catalão. Os benefícios oferecidos são vale alimentação de R$ 1.300, subsídio de até 30% no Plano Ipasgo Saúde Cerrado, credencial SESC e descontos de até 70% em farmácias. Secretaria Municipal da Fazenda de Goiânia definiu as regras para cobrar a taxa de limpeza pública, popularmente conhecida como taxa do lixo. A cobrança está prevista para começar em julho desse ano, com um valor mínimo de R$ 21,50 por parcela. Os contribuintes terão isenção dos 6 primeiros meses de cobrança neste ano, resultando em um valor anual de R$ 129. A Prefeitura vai arcar com 75% do subsídio. Para imóveis edificados, ou seja, aqueles nos quais existe uma construção sobre o terreno, a taxa do lixo será incluída no talão da conta de água da Saniago e segue a data do vencimento do boleto. Já para os imóveis não edificados, a cobrança continua sob responsabilidade do município e o contribuinte deve emitir a guia de pagamento pela internet ou em uma unidade do Atende Fácil. Nesses casos, o vencimento da taxa do lixo será no dia 20 de julho. O setor da beleza projeta R$ 12 milhões em negócios durante a Fegobel 2025. Quem vai trazer os detalhes é Eliara Sala. A Fegobel 2025 começou domingo e segue até terça-feira. Esta edição comemora 25 anos do evento. Durante os 3 dias, os empresários do setor, visitantes e profissionais poderão trocar ideias, conhecer novos produtos e tendências, além de fazer novos contatos. Os participantes ainda terão a oportunidade de explorar uma grande variedade de estandes que representam empresas líderes do setor. Visitantes e participantes poderão experimentar os lançamentos de produtos para cabelo, estética, maquiagem, unhas e tecnologias do ramo. O organizador da feira, Marcelino Lucena, contou que os destaques deste ano são os congressos técnicos e workshops especializados, que contemplam as principais áreas de atuação do setor. Aqui é uma feira de cosméticos, então vem linhas de todas as áreas, capilar, facial, tudo. Então, para unhas, então muita novidade, até mesmo o pessoal consumidor final que gosta de ver uma novidade, ele vai encontrar aqui também, sabe? Neste ano são esperados R$ 12 milhões em negociações e mais de 40 mil visitantes em 3 dias. O Paulo Roberto de Moraes é empresário e atua no segmento há 11 anos. Ele falou que veio à feira conhecer as tendências do mercado e buscar novas parcerias. A expectativa é estar fechando novas parcerias e também selando negociações de longo prazo, longínquas, né? Porque hoje a oferta ela está maior do que a demanda. Então, geralmente, as parcerias elas não são tão duradouras e tão compensativas de via de mão dupla para ambas partes. Então, há uma carência tanto do dono da marca, quanto também há uma carência pela demanda do distribuidor.
Entre as atrações da programação estão diversas novidades, como demonstrações gratuitas com certificados para todos, desafio dos barbeiros, Red Spa, técnica inovadora para o tratamento capilar com foco em bem-estar e saúde, alongamento de unhas em 45 minutos, depilação egípcia, além de produtos de alisamento capilar com otimização de tempo. São fórmulas que reduzem até 50 minutos no tempo de aplicação, com resultados mais rápidos e eficazes. A CEO da Nuance, Kelly Dal Santos, responsável pelo desenvolvimento do produto, contou que a marca goiana exporta para 23 países e que os produtos brasileiros fazem sucesso pelos resultados alcançados em todo tipo de cabelo pelo mundo. Os países mais fortes são aqui da nossa região, aqui da América Latina e também lá do Oriente Médio. E hoje a gente lá fora é muito conhecido pela grande possibilidade, né, dos alisamentos brasileiros trazerem um resultado sensacional nos cabelos lá do exterior. Para a cabeleireira e dona de salão, Elaine Mendes, a novidade vai ajudar a aumentar a quantidade de clientes e melhorar o faturamento. Faz diferença, porque a gente vai economizar no mínimo 1 hora no atendimento. As progressivas tradicionais, a gente tem uma pausa de 1 hora, né? 50 minutos a 1 hora. Essa, sem pausa, a gente vai economizar tempo. Eu acredito que no dia a dia de salão vai fazer grande diferença. Segundo os dados do Sebrae, de janeiro a setembro de 2023, foram registrados mais de 143 mil novos microempreendedores individuais no setor da beleza, totalizando uma média de 524 aberturas diárias. Só em junho de 2024, mais de 538 mil pequenos negócios foram abertos no Brasil, registrando aumento de 4% quando comparado ao mesmo período de 2023. Entre os microempreendedores individuais, o setor de cabeleireiros e beleza registrou 15 mil novos negócios no mês, atrás apenas do setor de publicidade. Eliara Salas, CBN, Goiânia. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h44. Quem esperava por um deslize de Max Verstappen no GP do Canadá deste domingo recebeu, na verdade, a primeira batida entre a dupla da McLaren. A colisão entre Lando Norris e Oscar Piastri, a 3 voltas do fim, ofuscou a vitória de ponta a ponta de George Russell, que segurou o holandês da RBR pelo triunfo e dividiu o espaço com o primeiro pódio do calouro Andrea Kimi Antonelli da Mercedes. Gabriel Bortoleto, o brasileiro, foi o 14º. O incidente entre as duas McLaren se deu na volta 63 de 70, depois da segunda rodada de pitstops da prova. A troca de pneus permitiu uma aproximação entre os colegas de equipe. Norris, quinto colocado, tentou passar o companheiro, mas bateu no muro e abandonou. O contato trouxe um safety car que confirmou uma vitória segura de Russell, a primeira do inglês em 2025. A expectativa por um confronto mais direto entre Russell e Verstappen, rivais de longa data, não se concretizou. O inglês da Mercedes, na verdade, desfrutou de uma largada tranquila e seguiu na ponta durante toda a corrida. A Fórmula 1 retorna daqui a 2 semanas no GP da Áustria, etapa válida como a 11ª do campeonato. O Novo Horizontino ganhou do Cuiabá por 3-0 e conquistou a sua 5ª vitória seguida na Série B do Brasileiro. Marlon Matheus Friso de pênalti e Ayrton Moisés fizeram os gols da vitória na tarde deste domingo no estádio Jorge Ismael de Biassi, o Jorjão, em Novo Horizonte, pela 12ª rodada da competição. O Tigre do Vale jogou mais de 40 minutos com um jogador a menos após a expulsão de Jean Imer no segundo tempo. Alisson Safira também foi expulso novamente com auxílio do VAR e os dois times ficaram com 10 em campo. Pela 13ª rodada da Série B, o Cuiabá volta a campo no próximo domingo, às 16 horas, quando visita o Curitiba no estádio Couto Pereira. Daqui a 8 dias, na segunda-feira, aliás, às 19 horas, é a vez do Novo Horizontino ir ao Paraná encarar o Operário daquele estado em Ponta Grossa. Atlético Goianiense e Curitiba fizeram um jogo de pouquíssimas emoções em Goiânia e empataram pela 12ª rodada da Série B. O resultado no estádio Antônio Ascioli não poderia ser outro, 0-0. Em geral, as duas equipes erraram muito no campo de ataque e praticamente não conseguiram finalizar com perigo. Além disso, a partida foi marcada por muitas divididas e atendimentos médicos que comprometeram a dinâmica do jogo. Com o resultado, o Dragão perde a chance de embalar e conquistar a 2ª vitória seguida. O time goiano é o 12º
13º com 15 pontos e volta a campo no próximo domingo, novamente em casa, contra o Volta Redonda. Já o Coritiba completa o 5º jogo seguido sem derrota e segue no G4 com 21 pontos. O Coxa foi ultrapassado pelo CRB, mas superou o Cuiabá no saldo de gols. O próximo jogo do time paranaense será no domingo no Couto Pereira contra o Cuiabá. Jornal Verde Vale. Agronegócios. O mercado físico do boi gordo apresentou cotações de estáveis a mais altas no Brasil durante a semana. O analista de safras e mercado, Fernando Iglesias, ressaltou que a boa demanda voltada à exportação e a oferta limitada de animais jovens, especialmente para atender ao mercado chinês, contribuíram para sustentar as cotações. Segundo ele, as escalas de abate seguem posicionadas entre 5 e 7 dias úteis na média nacional e em algumas praças a arroba foi negociada acima da referência média. O analista comenta que as exportações da carne bovina seguem como uma grande variável, com o país caminhando a passos largos para atingir volumes recordes nesse ano. O coordenador da equipe de inteligência de mercado da Scott Consultoria, Felipe Fabre, ressaltou que a pesquisa do IBGE, que divulgou os dados consolidados do abate de bovinos no primeiro trimestre do ano, deve ser o destaque do mercado nos próximos meses. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. Nesse fim de semana, o presidente Lula reconheceu que não tem votos na Câmara. Ele já disse isso muitas vezes, né? Que podia contar com no máximo 200 e tal. Aí na hora de aumentar imposto, um ano antes de uma eleição, qual é o deputado maluco que vai votar contra o pagador de impostos? Não é? Eu vi aí que parece que Haddad tirou férias. É incrível, é incrível. Mas, enfim, ele agora falou de novo, tá difícil, porque nem liberando emenda em troca de votos estão conseguindo isso. Agora, eu fico raciocinando, muita gente fala mal dos eleitores, que eleitor vota mal, mas a gente olhar o conjunto é a sabedoria popular. Vota num, mas não lhe dá maioria no Congresso para que ele não seja um ditador, porque um presidente da República que tiver maioria no Congresso sempre votando a favor dele, o Congresso vota em qualquer aventura totalitária ou fiscal, né, a favor do presidente. Isso é bom para a democracia. Assim como é boa a alternância de poder, sai um lado, entra outro, né? Se um lado quer fazer censura, faz a lei de censura, depois o outro que vai desfrutar da lei de censura vai censurar quem fez a censura, não é? Então isso é bom, não tem maioria. E não ter maioria para aumentar imposto é ótimo, porque chega, né? Nós, pagadores de impostos, não aguentamos mais pagar imposto que não seja para receber bons serviços públicos. É só para isso que serve o imposto, para sustentar o nosso servidor, que é o Estado, nos prestar bons serviços de ensino, de saúde, de justiça, de segurança, de infraestrutura, né? É só para isso que serve o Estado, para prestar serviços públicos. Não é para se encastelar e exercer o poder, não é isso, é para prestar serviço. O presidente da República também se chama o primeiro mandatário da nação. Todos nós somos os mandantes, ele é o primeiro mandatário. Os deputados, senadores, prefeitos, vereadores, governadores são nossos mandatários, né? Bom, e outra coisa muito estranha, nós mandantes, pagadores de impostos, estamos estranhando como o governo está tratando a Previdência que fez descontos sem autorização dos descontados, dos aposentados, dos idosos, dos que têm impedimentos para verificar que estavam sendo descontados. Covardia. Até agora, ninguém foi preso preventivamente para esconder as provas, para alterar os comprovantes das coisas erradas que fizeram. Ninguém foi condenado a devolver o dinheiro que descontou, que recebeu. Peraí, é o contribuinte, é o Estado que vai pagar? Mas foram eles que receberam o desconto indevido. Eles têm que devolver tudo isso. Não é o Estado brasileiro. Por quê? Porque alguns têm essa leniência do Estado, essa benevolência do Estado, e outros são imediatamente presos porque uma senhora pintou com batom uma frase de um ministro numa estátua de granito que lavaram logo depois. Pichação é tão grave assim? Isso não foi nem pichação.
Aquela pichação tem dificuldade de sair, de preto, de betume preto. Bom, e outra questão, uma perguntinha. Eu vi agora, prenderam mais uma pessoa na Colômbia, já está preso um cúmplice, agora prenderam uma mulher que estaria por trás do jovem de 14 anos que deu 3 tiros na cabeça do Miguel Uribe, de 39 anos, que ainda está no hospital em situação gravíssima e certamente vai ter sequelas que o impedirão de voltar à política, e ele seria o futuro presidente da Colômbia. O esquerdista Petro, que é o presidente, se enrola todo para dar explicações. Ele está quase culpando a vítima por ter recebido 3 tiros. E o que eu queria dizer, eu vi hoje uma notícia no Estadão, no jornal do Estado de São Paulo, mas não vejo, cobre a guerra, o Air India, a guerra do Irã. Gente, a Colômbia é nossa vizinha. Por que estão escondendo, omitindo? Eu não consigo entender isso. Esse equilíbrio das reuniões, esse desequilíbrio das reuniões de pauta que decidem o que o povo pode ler no nosso jornal, o que o povo não pode, o que nossa audiência pode ouvir na nossa TV, o que a nossa audiência não pode, né? Na rede social pode tudo. Quem não quer, não veja. Quem não quer ouvir gritaria, ofensas, como eu não gosto de ouvir ofensas e gritarias, eu não sigo certas pessoas. Ou aqueles que mentem, eu também não sigo. Pessoal que inventa casos 1000 de guerra, de política, de tudo, eu não vejo. Essa é a censura natural. Essa é natural, essa é permitida. A decisão de cada um de nós. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Jornal Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h59, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale. Parte das autoridades brasileiras que não conseguem deixar Israel em razão da escalada de tensões com o Irã deve ser levada à fronteira com a Jordânia na manhã dessa segunda-feira. A primeira leva a deixar Israel, segundo o senador Carlos Viana, deve ser formada por 13 pessoas. Não foram divulgados até o momento os nomes das autoridades que farão parte desse grupo inicial. Carlos Viana é o presidente do Grupo Parlamentar Brasil-Israel e participa das negociações para retirar as autoridades brasileiras afetadas pelo fechamento do espaço aéreo israelense. Também estão envolvidos nas tratativas representantes da Embaixada de Israel no Brasil e o Ministério das Relações Exteriores. Carlos Viana destaca que o Grupo Parlamentar Brasil-Israel precisou atuar nas negociações por não haver o embaixador do Brasil em Israel. O senador frisou ainda que o governo israelense tem dado prioridade à retirada das autoridades brasileiras por serem comitivas de convidados oficiais. Quanto aos turistas, ainda não há previsão de quando serão retirados. Em uma tentativa de apresentar uma pauta própria, a Câmara criou uma comissão especial de proposta de emenda à Constituição que estabelece aposentadoria especial e concede outros benefícios aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate às endemias. O tema terá tramitação delicada por causa do impacto financeiro, mas o envolvimento dos 3 líderes de 3 grandes partidos do Centrão deve facilitar o trâmite. A relatoria da PEC é de Antônio Brito, parlamentar com histórico ligado à saúde e às Santas Casas de Misericórdia. A comissão tem como presidente e vice-presidente Dr. Luizinho e Pedro Lucas Fernandes, ambos líderes, ou seja, a proposta é encabeçada por coordenadores de bancadas que somam 154 deputados. O Congresso teve diversos recessos informais sob a presidência de Davi Alcolumbre no Senado e Hugo Mota na Câmara. Segundo congressistas, a proposta é uma maneira de o legislativo apresentar uma pauta própria com apelo popular, sem tratar-se de iniciativa do executivo ou uma reação ao judiciário. 72 Fundeb, 926 municípios podem ficar sem complementação federal do fundo em 2026. Vamos saber desse alerta com Marquesan Araújo. O número de municípios brasileiros que estão impedidos de receber recursos da complementação federal do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, em 2026, chega a 926. Os dados são do Ministério da Educação. A pendência está relacionada ao não envio de dados contábeis, orçamentários e fiscais referentes ao exercício de 2024. A maioria dessas cidades está localizada no estado da Bahia, que conta com 99 entes bloqueados até o momento. Na sequência, aparecem Tocantins, Paraná e Goiás, com 76 cidades incluídas na lista cada.
A ausência dessas informações no Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação e no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro impossibilita que os entes sejam habilitados ao cálculo do valor anual total por aluno. Esse cálculo serve de base para definir se o município terá direito ao recebimento da complementação da União ao Fundeb nessa modalidade em 2026. O mesmo vale para os estados e, de acordo com o levantamento, Minas Gerais e Rio Grande do Norte também compõem a lista. O prazo para o envio das informações corretas termina no dia 31 de agosto de 2025. O repasse dos dados é condição obrigatória, como prevê a lei que regulamenta o novo Fundeb. O valor anual total por aluno é um indicador que reflete o quanto cada ente federativo investe por aluno em educação básica pública. Quando um estado ou município tem um investimento abaixo do mínimo, a União complementa os recursos desde que os critérios legais estejam cumpridos. Reportagem Marquesan Araújo. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. Agora 7h04. Goiânia registrou uma queda de 46% nos casos de dengue no primeiro semestre de 2025. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, foram contabilizados 16.082 casos da doença entre janeiro e maio desse ano, enquanto no mesmo período de 2024, a capital teve 23.618 casos confirmados. O número de mortes também apresentou recuo. Foram 9 óbitos causados por dengue nos 5 primeiros meses deste ano, contra 17 no mesmo período do ano passado, representando assim uma redução de 52,9%. Já os casos graves da doença também caíram, de 63 registros em 2024 para 49 em 2025, mesmo com a circulação do sorotipo 3 do vírus, considerado mais agressivo. O secretário municipal da Saúde, Luiz Pelizer, foi quem trouxe os dados. Além disso, mais de 20 mil pneus descartados irregularmente nas ruas da capital foram recolhidos. Mesmo com a queda nos números, a Secretaria de Saúde reforça a importância de manter cuidados diários para evitar novos surtos da doença. Um caso de gripe aviária em galinhas de criação doméstica foi confirmado em Goiás, segundo a Agência Goiana de Defesa Agropecuária. Um laudo técnico divulgado na sexta-feira deu positivo para as mortes registradas em Santo Antônio da Barra, a 190 quilômetros de Goiânia. Segundo a Agrodefesa, a influenza aviária de alta patogenicidade não representa risco à saúde humana quando não há contatos com aves doentes e o consumo da carne e ovos continua seguro. Conforme a Agrodefesa, o resultado foi divulgado após análises realizadas pelo Laboratório Federal de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura e Pecuária. O caso é isolado e sem impacto no comércio de produtos avícolas. A Agrodefesa informou que a notificação da suspeita foi feita no dia 9 de junho com relatos de mortes de aproximadamente 100 galinhas que apresentaram sinais como asas caídas, secreção nasal, dificuldade respiratória, apatia, diarreia e edema na face. Sandro Mabel continua internado com o diagnóstico de salmonela. Quem vai trazer as atualizações do quadro de saúde é Eliara Sala. Em vídeo publicado nas redes sociais neste domingo, o prefeito de Goiânia, Sandro Mabel, contou que está com salmonela, bactéria responsável por causar intoxicação alimentar. Os sintomas mais comuns são náuseas, vômito, diarreia intensa, febre, dores na barriga e na cabeça. Ainda na publicação nas redes, o prefeito contou que pode passar mais 2 dias internado. Estou internado já faz uns 3 dias, vou ficar mais uns 2 aqui. Que nem um amigo meu disse, a cidade está mais tranquila. Eu internado, não estou na rua. Aí tudo bem, daqui uns 2, 3 dias eu volto. Tive uma salmonela meio forte que está judiando de mim, mas já vai dar certo, se Deus quiser. Em nota, a Prefeitura de Goiânia informou que o prefeito Sandro Mabel tem recomendação médica de manter as agendas suspensas até o fim da semana para a continuidade do tratamento em casa, com medicação e hidratação. Antes de ser internado, na sexta-feira, Sandro Mabel teria tomado soro no Paço Municipal e tentado manter as agendas. Com a persistência dos sintomas, foi levado ao hospital. A previsão de alta hospitalar é nesta segunda-feira. Eliara Sala, CBN, Goiânia. Jornal Verde Vale. Esportes.
7h07. Na estreia dos times brasileiros no Mundial de Clubes da FIFA, o Palmeiras fez um bom jogo, mas ficou no empate sem gols com o Porto de Portugal, complementando a primeira rodada do Grupo A. Com o resultado, os dois times empatam com o Al-Ahly e Inter Miami na classificação da chave, todos com um ponto. Na primeira rodada, o Palmeiras enfrenta, na próxima rodada, aliás, o Palmeiras enfrenta o Al-Ahly do Egito na quinta-feira, às 13 horas, horário de Brasília. Mais tarde, às 16 horas, o Porto joga contra o Inter Miami. E o Paris Saint-Germain mostrou neste domingo que é forte candidato ao título do Mundial de Clubes da FIFA. Em uma partida que abriu o grupo B da competição internacional, o time francês não tomou conhecimento do Atlético de Madrid, venceu por 4-0 e lidera a chave, que conta com o Botafogo. A vitória veio com gols de Fabian Ruiz, Vitinha, Mayulu e Li de pênalti. E na próxima rodada, o campeão da Champions League terá justamente o clube brasileiro pela frente. Brasileiros e franceses se enfrentam na quinta-feira, às 22 horas, horário de Brasília. 3 horas antes, o Atlético de Madrid joga contra o Seattle Sounders dos Estados Unidos. Alívio é a sensação que define a estreia do Botafogo no Mundial de Clubes da FIFA. Na noite deste domingo, o Glorioso estreou contra o Seattle Sounders e venceu por 2-1. A vitória veio com muito sofrimento no fim do jogo. Com esse resultado, o time brasileiro divide a ponta do Grupo B com Paris Saint-Germain, com 3 pontos. Na próxima rodada, os clubes se enfrentam na quinta-feira, às 22 horas, horário de Brasília. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7-9. A semana foi marcada por importantes atualizações nas estimativas de oferta e demanda da soja no cenário internacional e brasileiro. O novo relatório do Departamento de Agricultura americano e o levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, trouxeram ajustes técnicos, mas sem impacto sobre os preços no mercado. O departamento americano manteve praticamente inalteradas as projeções para a safra norte-americana 25-26, estimando a produção em 4,340 bilhões de bushels, ou 118,11 milhões de toneladas, com produtividade média de 52,5 bushels por acre. O número veio abaixo da expectativa do mercado, que projetava 119,4 milhões de toneladas. Também não houve alterações nos estoques finais, mantidos em 8,03 milhões de toneladas, e nas projeções de esmagamento, 2,490 bilhões de bushels, e exportações. A produção de leite e ovos cresceu em Goiás e acompanha a alta no abate de animais. Quem traz a boa notícia é Eliara Sala. No primeiro trimestre de 2025, o abate de bovinos cresceu 3,8% em comparação ao primeiro trimestre de 2024. O de suínos registrou alta de 1,4% e o de frangos, aumento de 2,3% em Goiás. Comparando com o quarto trimestre de 2024, os abates de bovinos e frangos apresentaram respectivamente aumento de 1,5% e 0,9%, enquanto o abate de suínos apresentou uma redução de 0,2%. Os dados são dos primeiros resultados das pesquisas trimestrais da pecuária divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE. Foram abatidos no primeiro trimestre de 2025 9,71 milhões de cabeças de bovinos sob algum tipo de serviço de inspeção sanitária. O abate de suínos somou 14,25 milhões de cabeças e o de frango 1,63 bilhão de cabeças. Os resultados mostraram que no primeiro trimestre de 2025, a aquisição de leite cru feita por estabelecimentos que atuam sob inspeção sanitária foi de 6,48 bilhões de litros. Esse valor corresponde a um aumento de 3% em comparação ao volume registrado no primeiro trimestre de 2024 e queda de 4,5% em comparação ao obtido no trimestre imediatamente anterior. A produção de ovos de galinha no primeiro trimestre de 2025 foi de 1,16 bilhão de dúzias. O resultado representou um acréscimo de 5,6% em relação ao mesmo período do ano anterior e redução de 3% em comparação ao quarto trimestre de 2024. Eliara Sala, CBN, Goiânia. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h12. O juiz federal Máximo Palazzolo anulou um relatório do Conselho de Controle de Dívidas Financeiras, o COAF,
que mostrava transações suspeitas envolvendo os principais alvos da Polícia Federal no esquema bilionário de fraudes contra aposentados do INSS, mas manteve o andamento do inquérito sob o argumento de que o documento não contaminou as demais provas. O relatório de inteligência financeira do COAF apontou movimentações milionárias entre personagens relevantes da farra dos descontos indevidos do INSS, como o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, o empresário Maurício Camisotti, ligado a 3 entidades suspeitas de fraude, e a AMBEC, uma das associações que mais faturaram com o esquema. A pedido dos advogados, o magistrado da 4ª Vara Criminal da Justiça Federal de São Paulo anulou o relatório, porque, segundo ele, o documento deveria ter sido produzido mediante autorização judicial, seguindo entendimento de decisões recentes do Superior Tribunal de Justiça. Isso não ocorreu nesse caso e as informações sobre transações financeiras terão de ser descartadas pelos investigadores. 7h13, programa agora tem especialistas. Estados e municípios podem aderir ao programa. Vamos saber como, com Igor Paiva. O Ministério da Saúde publicou, na última quinta-feira, o edital de adesão ao programa Agora Tem Especialistas. A iniciativa tem como objetivo reduzir o tempo de espera por consultas, exames, cirurgias e outros procedimentos especializados. Essa é a primeira etapa de implantação do programa, que vai disponibilizar 500 bolsas de educação pelo trabalho para médicos já especialistas. Mas antes disso, estados, municípios e o Distrito Federal precisam indicar o estabelecimento de saúde que tem estrutura para receber esses profissionais. Os gestores estaduais e municipais de saúde têm até o dia 30 de junho para manifestar interesse e cadastrar unidades como hospitais regionais, policlínicas e ambulatórios do SUS. Também será necessário informar a infraestrutura disponível, como equipamentos, salas, insumos e medicamentos, além do número de vagas possíveis para receber os especialistas. Com o mapeamento em mãos, o Ministério da Saúde vai lançar um novo edital, desta vez para selecionar os 500 médicos especialistas. Eles deverão ter certificação da Comissão Nacional de Residência Médica ou título reconhecido pela Associação Médica Brasileira. O programa Agora Tem Especialista visa reduzir o tempo de espera em atendimentos realizados pelo SUS. Segundo o Ministério da Saúde, serão destinados 260 milhões para ampliar o provimento e a formação de profissionais especialistas em regiões com menor cobertura assistencial. É o que explica o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Isso que pretende o Agora Tem Especialistas. Usar todos os instrumentos que nós temos enquanto Ministério da Saúde, instrumentos legais como a medida provisória, os processos de pactuação, os recursos do Ministério, os recursos que são do orçamento do Ministério, recursos que não são do orçamento do Ministério, para a gente estar direcionando para esse esforço. Entre as metas do programa estão a realização de mais de 700 mil cirurgias anuais em carreatas especializadas, colocar em operação mais de 6 mil veículos de transporte sanitário, garantir a formação de 4 mil novos médicos especializados, além da ampliação ao acesso à radioterapia com mais de 72 mil procedimentos anuais. O edital de adesão ao programa Agora Tem Especialistas pode ser acessado em www.gov.br/saúde. 7h15, último intervalo do Jornal Verde Vale desta segunda-feira, início de semana. No próximo bloco, destaque para as notícias locais, dentre elas, acidente na BR-364 deixa 2 mortos. Está liberado para você também, a partir de agora, o nosso WhatsApp para você participar do nosso quadro A Voz do Cidadão, 99623-6881. Você já pode mandar a sua mensagem no nosso WhatsApp e participar ativamente do nosso quadro. A gente espera por você logo após o intervalo. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h23. Já estamos de volta com o último bloco do Jornal Verde Vale desta segunda-feira, 16 de junho, início de semana. Mais de 3 milhões de aposentados e pensionistas já contestaram os descontos ilegais nos benefícios. O INSS começou a enviar as respostas das associações aos segurados. Contestado o desconto, a associação tem 15 dias úteis para responder ou provar que agiu corretamente. Se não fizer, o INSS abre processo de cobrança para que a entidade devolva o valor. Se o pagamento não for feito, a Advocacia Geral da União toma medidas judiciais contra a entidade e seus sócios. Segundo o INSS, mais de 3 milhões de pensionistas ou aposentados negaram ter autorizado qualquer desconto associativo e pouco mais de 500 mil receberam resposta das associações. Dá para acompanhar o andamento da contestação pela Central 135 ou pelo app do Meu INSS. O
sorteio do concurso 2.876 da Mega Sena foi realizado neste sábado em São Paulo. Ninguém acertou as 6 dezenas e o prêmio para o próximo sorteio está acumulado em 110 milhões de reais. Os números sorteados no sábado foram 9, 31, 32, 40, 45 e 55. Nenhuma aposta acertou as 6 dezenas. A Quina teve 61 apostas ganhadoras. Cada uma levou para casa R$102.600. Já 5.747 apostas fizeram a quadra e levaram cada uma R$1.555,75. Tarifa social de energia. Novas regras devem zerar a conta de luz de 4,5 milhões de famílias a partir de julho. Quem vai trazer as informações é Milena Abreu. A partir de 5 de julho, cerca de 17 milhões de famílias beneficiadas pela tarifa social de energia elétrica terão um novo desconto na fatura mensal. Não serão cobrados os primeiros 80 kWh consumidos. A medida foi aprovada pela ANEEL e faz parte da reforma do setor elétrico. De acordo com cálculos do governo, cerca de 4,5 milhões dessas famílias usam 80 kWh ou menos por mês. E isso significa que para elas a conta de luz virá zerada. Em alguns casos, a depender do local onde a família mora, poderá haver apenas a cobrança de taxas locais, como ICMS e contribuição de iluminação pública, conforme as legislações específicas de cada estado e de cada município. Até agora, vale lembrar, os descontos da tarifa social variam conforme o consumo. A nova regra simplifica tudo. Consumiu até 80 kWh não paga pela energia. Quem usa mais que isso paga o excedente normalmente. Tem direito à tarifa social de energia elétrica as famílias inscritas no CadÚnico com renda de até meio salário mínimo por pessoa. Idosos acima de 65 anos ou pessoas com deficiência que recebem o BPC e famílias com renda de até 3 salários mínimos que dependem de aparelhos médicos que consomem energia. Quando a pessoa tem direito e está com o cadastro atualizado, não é necessário fazer nenhuma solicitação. O desconto na conta de luz é aplicado automaticamente. Da Rádio 2, Milena Abreu. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h26. O Partido Novo bateu o martelo e decidiu que vai lançar um nome ao governo de Goiás nas eleições de 2026. O anúncio oficial será feito nos próximos dias e a legenda deve construir o seu projeto em torno do advogado Telebanco Brandão, ligado à Igreja Videira e primeiro representante da sigla a ocupar uma cadeira na Câmara Municipal de Goiânia após assumir o mandato durante a licença de Igor Franco em 2024. A ideia do Novo com a pré-candidatura é fortalecer a legenda e ampliar o espaço do campo conservador no estado. Em 2024, na disputa pela Prefeitura de Goiânia, o Novo chegou a trabalhar o nome do empresário Leonardo Riso durante a pré-campanha, mas acabou formando aliança com o PL, que chegou ao segundo turno com o ex-deputado estadual Fred Rodrigues. Riso desistiu da candidatura e compôs a chapa como vice. Agora mesmo preparando um voo solo, o Novo evita qualquer ruptura com o PL. A intenção é fortalecer o campo conservador com as bandeiras liberais que os dois partidos compartilham. 7h27, festa do Divino Pai Eterno começa no dia 27 de junho em Trindade, na região metropolitana de Goiânia. A matéria nós vamos conferir com a Ana Cleuma. A festa do Divino Pai Eterno, que acontece em Trindade, na região metropolitana de Goiânia, começa no próximo dia 27 de junho e já foram anunciadas algumas novidades na programação. Entre elas está um tour guiado em um trenzinho oficial do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, que vai levar os romeiros até o canteiro de obras da nova Basílica e aos sinos. O prefeito de liturgia do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, padre Sidney Martins, explicou que o tour vai sair da Vila São Cotolengo em direção ao novo santuário. Outra novidade relembrada pelo sacerdote é o badalar do sino Vox Patris, que vai acontecer pela primeira vez em solo goiano um dia antes da festa. Aqui, em Trindade, essa alegria de poder ter recebido este ano o sino Vox Patris, também o sino São João, São Lucas, que os romeiros vão poder visitar, vão poder ouvi-lo durante toda a romaria. Teremos momento onde o sino terá sua badalada, com certeza
vamos ser acordados de uma forma diferente este ano, não só com a alvorada, mas com sinos, né, que nos chamam de fato a escutar a voz do Pai. É um grande diferencial este ano da Romaria, né, a acolhida destes sinos. Sinos esses que vão ser abençoados e ter sua primeira badalada um dia antes do início da Romaria. De acordo com o padre Sidney Martins, mais de 10 mil pessoas já visitaram os sinos no primeiro fim de semana depois da chegada deles. Outra novidade preparada para este ano foi a conclusão da reforma do telhado e a instalação de um novo forro térmico e acústico, além de melhorias na climatização e iluminação do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno. O tema da Romaria de Trindade deste ano é Pai Eterno, fazei-nos peregrinos da esperança, em sintonia com o ano jubilar definido pela Igreja Católica. Então, este ano, a Igreja no mundo todo, né, está um ano especial, celebrando o jubileu. A cada 25 anos, a Igreja nos chama a celebrar esse jubileu, celebrando, né, o nascimento de Jesus, esse ano 2025 anos do nascimento. E o Papa Francisco, então, convocou esse ano jubilar para este ano, celebrando, né, nos preparando para celebrar esse grande momento. E como o ano jubilar, né, é um tempo muito especial nas dimensões da espiritualidade do ano jubilar, é a questão da peregrinação. O encontro de carreiros, cavaleiros e muladeiros acontece no 9º dia da festa, 5 de julho, no antigo Clube Raio de Sol, conforme a programação divulgada no site Pai Eterno. As missas na Basílica durante os dias de festa vão acontecer à meia-noite, às 2 e às 10 horas da manhã, ao meio-dia, à 1h30 e às 3 da tarde. A procissão luminosa e a celebração de encerramento vão ocorrer no dia 6 de julho, às 5h30 da tarde. Ana Clelma, CBN Goiânia. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h31. No último jogo da primeira semana da Liga das Nações, o Brasil venceu a Eslovênia, até então invicta, por 3-0 e se despediu do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. Com parciais de 25-19, 29-27 e 25-19, a equipe chegou à terceira vitória em 4 jogos disputados e vai para o terceiro com 9 pontos, apenas atrás de Polônia e Japão. O destaque da partida foi o central Judson e o ponteiro Honorato, com 13 pontos cada. A seleção brasileira agora volta às quadras no dia 25 de junho contra o Canadá, atual 11º colocado nos Estados Unidos. Vale ressaltar que na Liga das Nações as equipes jogam 3 semanas de fase preliminar e que a cada rodada as sedes mudam. E já na fase final o local será único e a escolhida da vez foi a China. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h32. O Brasil exportou 92.200 toneladas de arroz beneficiado no mês de maio, gerando uma receita de 25.700.000 dólares. Os dados constam no relatório mensal divulgado pela Associação Brasileira da Indústria do Arroz, com base nas estatísticas do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. O volume embarcado pela indústria nacional representa um crescimento de 82% em relação ao mesmo período do ano passado. A receita obtida com as vendas externas também teve alta de 20% na comparação anual. Segundo a AB Arroz, os principais destinos do arroz brasileiro em termos de volume foram países do continente africano, Gâmbia, Serra Leoa e Senegal. Na direção oposta, as importações brasileiras de arroz apresentaram recuo em maio. O país adquiriu 128.600 toneladas, com um desembolso de 35.800.000 dólares. O volume é 10% menor do que o registrado no mesmo mês de 2024. Quase toda a quantidade importada, 126.500 toneladas, corresponde a arroz beneficiado.